No dia do aniversário de 35 anos do meu filho, na frente de 23 convidados, ele me bateu 21 vezes, e antes de terminar, ainda me disse para eu morrer logo. Assim ele podia receber o dinheiro do seguro. Me chamo Dalva Aparecida Santos. Tenho 64 anos. Não chorei. Não implorei. Contei cada golpe. 1, 2, 3. E quando a mão dele bateu no meu rosto pela 21ª vez, meu lábio estava partido. Meus óculos estavam em cacos no chão, e algo dentro de mim virou aço puro e gelado. Meu filho Rogério achava que estava dando uma lição numa velha teimosa. Achava que a juventude e a raiva dele davam poder sobre mim. O que ele não sabia era que, enquanto ficava de faz de conta de durão, eu estava calculando mentalmente quantas horas levaria para vender a casa dele, congelar as contas e desmantelar toda a vida que eu havia construído para ele. Sou Dalva Aparecida Santos. Passei 42 anos como enfermeira num grande hospital público desta cidade. Sobrevivi à discriminação racial durante o meu curso de enfermagem e a 4 décadas de plantões pesados. Esta é a história de como ensinei ao meu próprio filho que respeito não se exige, se conquista. E quando você o perde, você perde tudo. Se você já foi traído por alguém por quem sacrificou tudo, alguém que amou mais do que a própria vida, fica comigo. Se você está ouvindo isso de algum lugar distante, deixa aqui a sua cidade nos comentários para eu ver até onde essa história chegou. E por favor, fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois não foi vingança, foi justiça. E tem diferença. Me deixa te levar 6 horas antes daquelas 21 bofetadas, de volta a quando eu ainda acreditava que o meu filho tinha uma alma que valia a pena salvar. Era uma quinta-feira à noite, 12 de junho. O tipo de noite fria de inverno onde o frio não te toca apenas. Ele corta direto até os ossos. Eu estava dirigindo o meu carro pelas ruas do bairro, voltando do meu turno voluntário numa clínica gratuita da região. Estou aposentada há 2 anos, mas parece que não consigo parar de ser enfermeira. Velhos hábitos, eu acho. Quando você passa 42 anos costurando as pessoas de volta, você não simplesmente desliga porque fez 62 anos e o hospital te dá um relógio dourado e uma aposentadoria. No banco do passageiro estava um presente, um álbum de fotos que eu havia passado 3 meses restaurando. Dentro havia fotos de 4 gerações da família. Minha bisavó trabalhando numa fazenda do sertão. Minha mãe na formatura do colégio, a primeira da família a terminar os estudos. Meu falecido marido Lúcio com a farda militar. Rogério bebê, criança, jovem, se formando na universidade com honras. Eu havia mandado cada fotografia ser limpa e montada profissionalmente. Escrevi legendas com a minha caligrafia cuidadosa, anotando nomes, datas e histórias. Custou R$ 473, dinheiro que eu havia guardado da aposentadoria. Mas era o aniversário de 35 anos de Rogério, e eu queria que ele lembrasse de onde veio. Queria que ele lembrasse que suas raízes iam mais fundo do que o luxo ao qual havia se acostumado. A casa dele, como ele gostava de dizer, ficava numa rua arborizada do bairro, 3 andares de tijolo e pedra com um portão de ferro. Eu havia comprado 11 anos atrás, à vista, por R$ 1.200.000. Cada centavo ganho com 42 anos de dobras. Plantões noturnos e feriados trabalhados, enquanto as outras enfermeiras iam para casa com a família. Estacionei 2 quadras de distância porque a entrada estava tomada. Um carro atrás do outro, todos de luxo, todos impressionantes. Pelas janelas altas, dava para ver pessoas se movendo, rindo, segurando taças de champanhe. Subi os degraus devagar. A artrite estava me incomodando, embora eu nunca admitisse isso para ninguém. Carregava o álbum embrulhado em papel pardo e barbante. A música estava tão alta que eu conseguia sentir o grave vibrando na pedra sob os meus pés. A porta se abriu antes de eu apertar a campainha. Camila Figueiredo estava lá, 29 anos, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. A pele dela era perfeita, a maquiagem impecável, o cabelo em tranças longas decoradas com argolas douradas. Parecia ter saído de uma revista. Segurava uma taça de champanhe em uma mão e o celular na outra. "Ah", ela disse com o sorriso vacilando por apenas 1 segundo. "Que bom que você veio." "Não, mamãe." "Nem sequer Dona Dalva."
Só Dalva, como se eu fosse a faxineira. Feliz aniversário pro Rogério, eu disse, passando por ela antes que pudesse decidir se me deixava entrar. O calor da casa me atingiu de vez, trazendo com ele o cheiro de perfume caro, comida de buffet que eu não conseguia identificar e champanhe. A sala de estar, a minha sala de estar, onde eu havia ensinado Rogério a ler, onde a gente tinha chorado junto à morte de Lúcio, onde eu havia segurado meu filho durante a primeira desilusão amorosa dele, estava cheia de estranhos. Estranhos bonitos, jovens, com roupas de grife, segurando bebidas que custavam R$ 50 a taça. Rogério estava perto da lareira que eu havia mandado restaurar por R$ 18.000. Usava um terno azul marinho que caía perfeitamente. Um relógio caro no pulso, brincos de diamante nas orelhas. Parecia bem-sucedido, parecia importante, parecia um homem que tinha tudo. Mas eu sabia como ler pessoas. 42 anos no pronto-socorro te ensinam a perceber os sinais. E enquanto eu observava meu filho rir alto demais, beber rápido demais, vi algo que fez os meus instintos de enfermeira entrarem em ação. As mãos dele tremiam, só um pouco, mas tremiam. Os olhos se moviam depressa demais, saltando de pessoa em pessoa como se estivesse procurando uma saída. Havia uma fina linha de suor na testa, apesar da temperatura fresca que ele mantinha na casa. Aquilo não eram sinais de comemoração. Eram sinais de pânico. Mãe! A voz de Rogério cortou o barulho quando me viu. O salão ficou quieto. 23 rostos viraram para olhar a velha com o casaco sensato e os sapatos confortáveis. A avó que não pertencia àquela festa. Eu sorri. Feliz aniversário, filho! Atravessei o salão, o tapete persa que eu havia comprado, o piso aquecido que eu havia mandado instalar e entreguei o presente. Ele pegou. Por um momento, algo brilhou nos olhos dele, algo que parecia quase com o menino que havia sido. Então rasgou o papel, olhou para o álbum encadernado em couro, abriu, viu o rosto da bisavó, curtido e sábio, olhando de volta para ele, e então riu, não uma risada feliz. Um latido curto e cruel que fez várias pessoas na sala se moverem sem jeito. Valeu, mãe, ele disse. E jogou o álbum numa mesinha de canto, de onde deslizou para dentro de uma lixeira cheia de papel de embrulho rasgado e garrafas vazias. Ouvi alguém dar uma risinha. Olhei e vi Camila com o celular apontado para nós, gravando. O salão prendeu a respiração. Fui até a lixeira. Me abaixei. Peguei o álbum. 3 meses de trabalho, R$ 473, a história da minha família. E limpei uma gota de champanhe que havia respingado na capa. Coloquei na minha bolsa. Posso falar com você, Rogério? Eu perguntei baixinho. Em particular? O rosto dele mudou. O sorriso falso desapareceu. A mandíbula se contraiu. Pode, ele disse, agarrando meu braço. O aperto estava forte demais. Precisa mesmo. Ele me puxou para o escritório em casa. A biblioteca, como chamava agora, embora nunca tivesse lido mais de 3 livros na vida. O cômodo onde eu havia construído aquelas estantes do chão ao teto com as minhas próprias mãos 12 anos atrás, onde eu havia instalado aquela escrivaninha de madeira nobre que havia encontrado num leilão de espólio. A porta se fechou. A música ficou abafada. Éramos só nós dois. E foi aí que tudo mudou. Preciso de dinheiro, mãe. Sem cumprimento, sem obrigado por ter vindo, sem reconhecer o presente, o trabalho ou o amor por trás de tudo. Só direto ao assunto. Pousei a bolsa na poltrona de couro que eu havia comprado por R$ 2.000 quando ele ganhou a promoção. E olhei para o meu filho. De verdade, olhei para ele. Quanto, filho? R$ 150.000. Essa noite. O número pairou no ar entre nós como fumaça. R$ 150.000. Eu havia trabalhado 42 anos para economizar esse dinheiro. Deixei de tirar férias, dirigi carros velhos, morei num apartamento modesto para que meu filho tivesse oportunidades que eu nunca tive. Paguei a universidade dele sem empréstimo. Comprei essa casa para ele. Consignei o financiamento do carro quando o crédito dele não estava bom. Rogério, eu disse com cuidado, isso é a maior parte das minhas economias. É o fundo da faculdade de Júlia. É para os meus gastos médicos quando eu ficar mais velha. Filho, não posso. É um investimento. Ele estava andando de um lado para o outro, as mãos passando pelo cabelo. Tem uma oportunidade em cripto. Tem um cara, mãe. Ele tem contato. Vou triplicar em 6 meses. Te pago de volta com juros.
Fui enfermeira por 4 décadas. Já vi todo tipo de mentira que uma pessoa desesperada consegue contar. Já vi viciados prometerem que iam parar. Já vi abusadores jurarem que nunca mais ia acontecer. Já ouvi, vou te pagar de volta 1000 vezes de gente que nunca pagou. Isso não é sobre cripto, é? Eu disse baixinho. Quem você deve, Rogério? O rosto dele mudou. A máscara rachou. Por apenas um segundo, eu vi terror nos olhos do meu filho. Gente que você não quer conhecer, mãe. Gente perigosa. Eles não estão brincando. Disseram que se eu não tiver o dinheiro amanhã à noite, eles vão... Parou, engoliu em seco. Só assina o cheque, por favor. Não. A palavra saiu calma, firme, definitiva. Como assim? Ele me encarou como se eu tivesse batido nele. Não, filho, não posso continuar alimentando isso. Me levantei, peguei a bolsa. Você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Me deixa ligar para o pastor Cardoso. A gente pode achar um programa para você. A voz dele explodiu. Não preciso de terapia, mãe. Preciso que a minha mãe haja como mãe. E me ajude. Ajudar você não é a mesma coisa que te dar dinheiro para jogar fora. Eu disse. A voz ainda estava calma, ainda firme, mesmo que o coração estivesse disparado. Eu te amo demais para te assistir se destruir. Virei em direção à porta. Foi então que ouvi a voz de Camila vinda de uma soleira que eu não havia percebido estar aberta. A porta que ligava o escritório ao quarto do casal. Faz isso, amor, ela disse. Estava com o celular levantado, gravando. Mostra para ela quem manda nessa casa. Virei. Rogério estava entre mim e a porta, o peito ofegante, os punhos cerrados. Assina o cheque, mãe. Não! A bofetada veio tão rápido que eu não a vi chegar. A mão direita dele bateu na minha bochecha esquerda com um estalo que ecoou no cômodo silencioso. Fiquei parada, a cabeça virada de lado pela força, sentindo a ardência se espalhar pelo rosto como fogo. Virei de volta para encará-lo. Não chorei, não gemi, só olhei para ele. É só isso que você tem? Eu perguntei baixinho. Ele me bateu de novo, mais forte desta vez. Meus óculos voaram do rosto e tilintaram pelo assoalho de madeira que eu havia mandado reformar por R$6.000. 2. Assina! Ele gritou. Não. 3, 4, 5. Ele perdeu o controle. Aí já não estava mais me batendo para conseguir o cheque. Estava me batendo porque me odiava. Odiava que eu havia construído algo do nada, enquanto ele havia recebido tudo de mão beijada. Odiava que eu tinha o poder de dizer não. Odiava que depois de 42 anos dizendo sim a ele, eu havia finalmente encontrado minha espinha dorsal. 6, 7, 8. Camila estava rindo agora. Rindo de verdade. Fecha o rosto dela. Ela disse para alguém que havia vindo assistir. Eu descobriria mais tarde que era Diego, o amigo de Rogério, também gravando. 9, 10, 11. Meu lábio partiu. Senti o gosto de cobre, aquele sabor metálico de sangue que eu havia sentido em 1000 pacientes, mas nunca em mim mesma assim. Escorreu para a minha blusa cor de creme, a que eu havia passado a ferro com cuidado para aquela noite. 12, 13, 14. Não levantei as mãos para me proteger. Não me esquivei. Eu precisava disso. Precisava sentir cada golpe. Precisava que a dor física matasse o amor emocional que eu ainda guardava pelo menino que ele havia sido. Precisava que ele espancasse a mãe dentro de mim para que eu pudesse fazer o que precisava ser feito. 15, 16, 17. Por que você não morre logo? Ele gritou, a voz quebrando. Por que você não tem um infarto e me deixa o dinheiro? Seria tão mais fácil. 18, 19, 20. Me concentrei num ponto na parede. Um quadro de um navio numa tempestade que eu havia comprado numa conferência de enfermagem em outra cidade. Paguei R$500 por ele. Me perguntei se ele sabia disso. Me perguntei se ia vendê-lo para pagar as dívidas de jogo. 21. O último foi um tapa de costas, quase preguiçoso, como se tivesse se cansado e só quisesse terminar o serviço. Me levantei. As pernas estavam bambas, mas me sustentaram. Peguei os óculos do chão. Uma lente estava completamente destruída. Coloquei de volta mesmo assim. O mundo parecia fraturado agora, partido em pedaços. Pareceu apropriado. Olhei para Rogério. Ele estava ofegante, limpando a mão na calça cara. Os nós dos dedos estavam vermelhos. Olhei para Camila, ainda gravando, ainda sorrindo. 21, eu disse. A voz era um sussurro, mas estava firme. Eu contei. Vou lembrar esse número. Sai,
Rogério disse. Sai da minha casa. Não volta sem o dinheiro. Peguei a bolsa. Fui até a porta. Não olhei para trás. Atravessei a festa. Os convidados ficaram em silêncio enquanto me viam passar. Sangue na blusa, os olhos começando a inchar, o lábio partido. Passei por eles como um fantasma, como se eu não estivesse realmente ali. Abri a porta da frente e saí. O frio foi um choque. Enrijeceu o sangue no rosto instantaneamente. Fui até o carro com cuidado. O piso estava escorregadio e a minha percepção de profundidade tinha ido embora com uma lente destruída. Entrei. Não liguei o motor imediatamente. Só fiquei sentada no escuro, tremendo, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então peguei o celular na bolsa. Os dedos estavam rígidos, não sei se de frio, choque ou outra coisa. Mas disquei um número que eu sabia de cor. Tocou 2 vezes. Dalva. A voz era calorosa, preocupada. Tadeu Moreira havia sido o melhor amigo de Lúcio desde a faculdade de Direito. Tinha 67 anos agora. Um dos melhores advogados da cidade, e o padrinho do meu filho. É quase 11 da noite numa quinta-feira. O que foi? Sua voz está... Theo, eu disse, e a voz rachou pela primeira vez. Preciso ativar a cláusula 13. Houve um longo silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado, que dizia tudo. Tadeu sabia o que era a cláusula 13. A gente havia escrito no contrato de operação do Fundo Patrimonial Santos 11 anos atrás, quando eu comprei a casa. Tinha sido ideia de Lúcio. Que Deus o tenha em paz. Lúcio havia sido advogado, um homem que entendia que o poder vinha da preparação, que a proteção vinha do papel. A cláusula 13 era a da opção nuclear, o protocolo terra arrasada, aquela coisa que a gente nunca achou que eu fosse usar de verdade. Dalva. A voz de Tadeu estava suave agora. Cuidadosa. Você tem certeza absoluta? Porque a cláusula 13 significa liquidação imediata do imóvel. Significa que... Eu sei o que significa, Theo. Fui eu que escrevi. Toquei o lábio, olhei o sangue na ponta do dedo sob a luz fraca do poste. Meu filho acabou de me bater 21 vezes. Me disse para eu morrer logo para receber o seguro. Me disse que sou só um caixa eletrônico para ele. Theo, ele estava sóbrio. Não estava bêbado. Estava com raiva porque eu me recusei a financiar o vício em apostas dele. Meu Deus, Tadeu sussurrou. Dalva, você quer que eu ligue para a polícia? Isso é lesão corporal. Sem polícia, eu disse com firmeza. Polícia é para proteção. Não preciso de proteção, Theo. Preciso de destruição. Ouvi ele respirar fundo. Então a voz mudou. Ficou fria, profissional, letal. Entendido. Quais são as suas ordens? A casa na rua Arborizada. Tecnicamente é um imóvel de propriedade do Fundo Patrimonial Santos. Rogério é um ocupante condicional. Acabou de violar os termos da ocupação ao cometer um ato de violência contra a administradora do fundo. Podemos despejá-lo, Tadeu disse. Vai levar 30 dias na justiça. Não quero despejo, quero que a casa suma. Quero vender essa noite. Essa noite? A voz de Tadeu subiu ligeiramente. Dalva, imóvel não funciona assim. Mesmo com um comprador motivado, estamos falando de semanas. Funciona assim se você vender para a pessoa certa. Liga para Isaac Costa na imobiliária dele. O homem cuja vida eu salvei há 25 anos quando ele sofreu uma lesão grave na coluna num jogo de futebol. O homem que me manda um cartão de Natal todo ano me agradecendo. Liga para ele. Diz que preciso de um comprador à vista até de manhã. Ele vai oferecer metade do que vale, Tadeu avisou. Você vai perder quase R$1 milhão em patrimônio. Não me importo com o dinheiro, eu disse. Cada palavra foi deliberada, medida. Quero essa casa vendida até o meio-dia de amanhã. Quero os cadeados trocados antes de Rogério chegar do trabalho. Quero que ele coloque a chave na porta e perceba que não possui um único tijolo. Consegue fazer isso? Se você estiver disposta a aceitar a perda, posso fazer alguns telefonemas. Tadeu disse. Consigo um comprador à vista, alinhado até às 9 da manhã. Dalva, preciso dizer uma coisa. Ele vai ficar sem moradia. Não tem ativos. Ele... tem uma esposa, eu disse secamente. Vamos ver quanto tempo ela fica quando os cartões de crédito começarem a recusar. O que mais? Tadeu perguntou. Tudo mais. Os cartões de crédito que eu pago. Cancela. O financiamento do carro que está no nome do fundo. Cancela. Os seguros.
Cancela. A mensalidade do clube que eu paguei para ele. Cancela. Corta cada fio, Theo. Todos eles. Você vai destruí-lo, Dalva. Não, eu corrigi. Vou deixá-lo se destruir. Estou só retirando a rede de segurança que fiquei segurando embaixo dele por 35 anos. Está na hora de ele aprender a voar ou a cair. De qualquer forma, é a escolha dele agora, não a minha. Desliguei. Dei a partida no carro. O aquecedor entrou, soprando ar morno que fez o rosto latejar ainda mais. Olhei pela última vez para a mansão iluminada, as silhuetas de pessoas bebendo e rindo, comemorando. Aproveita a festa, Rogério, eu pensei. Aproveita o champanhe e a música e a ilusão de sucesso, porque amanhã de manhã, quando você acordar, tudo vai ter sumido. Fui embora devagar, com cuidado, a visão turva pela lente quebrada e por algo mais que eu me recusava a reconhecer como lágrimas. Não fui para o hospital. Provavelmente deveria ter ido. O osso da bochecha estava trincado com certeza, e o inchaço ao redor do olho estava piorando a cada minuto. Mas eu havia passado 42 anos em hospitais. Sabia o que iam fazer. Gelo, analgésicos, perguntas sobre como aquilo havia acontecido. Um boletim de ocorrência que eu ainda não estava pronta para registrar. Em vez disso, fui para o meu apartamento, minha casa de verdade. Um modesto apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio construído em 1924, que eu havia comprado à vista 15 anos atrás por R$130 mil. Subi a escada devagar, sem elevador nesse prédio velho, e entrei. O apartamento estava frio. Liguei o aquecedor e fui ao banheiro. O rosto que olhou de volta para mim no espelho era o rosto de uma estranha. O lado esquerdo estava inchado, o lábio partido em 2 lugares. O sangue havia secado em listras no pescoço, mas os olhos eram diferentes. A tristeza havia sumido, a hesitação havia sumido, a dúvida havia sumido. Limpei as feridas com a eficiência de quem havia feito isso 1000 vezes por outras pessoas. Água oxigenada, pomada antibiótica, esparadrapo borboleta, bolsa de gelo do freezer embrulhada num pano de prato limpo. Então me sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa em que Lúcio e eu havíamos tomado café da manhã por 23 anos antes de ele falecer, e esperei. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Está feito, Tadeu disse. Parecia exausto. Isaac Costa está transferindo R$750 mil às 10 da manhã. Ele quer a posse ao meio-dia. R$750 mil. Eu havia pago 1.200.000. Estava perdendo R$450 mil. Perfeito, eu disse. Dalva, Tadeu disse com cuidado. Isaac me falou uma coisa. Disse que pagaria o preço cheio. Pagaria R$1.500.000, na verdade, porque o mercado subiu. Mas quando eu falei que você queria fechar em horas, ele entendeu que algo estava errado. Está te dando R$750 mil porque é o que faz o prazo funcionar. Os outros compradores que conseguem se mover tão rápido são menos confiáveis. Ele está fazendo isso como um favor porque você salvou a vida dele. Pensei nisso. Pensei no jovem que Isaac havia sido, imobilizado numa maca, aterrorizado de nunca voltar a andar. Pensei nas horas que eu havia passado com ele, a fisioterapia que eu havia acompanhado, a esperança que eu havia dado quando todo mundo dizia que estava perdido. Diz ao Isaac que obrigada, eu disse, e diz que preciso da equipe de segurança dele no imóvel às 11 da manhã. Quero tudo garantido antes do meio-dia. Garantido como? Portas reforçadas, cadeados, janelas vedadas. Quero que pareça um cofre. Quero que Rogério chegue em casa e perceba que não consegue nem entrar para se despedir das coisas dele. Dalva, 21 vezes, Theo. Ele me bateu 21 vezes. Eu sei. Sinto muito. Não sente pena. Só faz o que estou pedindo. Pode deixar. Desliguei e tirei o álbum de fotos da bolsa. A capa linda de couro, o trabalho cuidadoso de restauração, 4 gerações de história da família Santos. Abri na primeira página. Minha bisavó, Viola, nascida numa fazenda do sertão. Havia sobrevivido a tudo. Criado 9 filhos na pobreza e no sofrimento, olhando de volta para mim com uma sabedoria que o tempo não havia apagado. Toquei a fotografia dela. Venho de mulheres fortes, eu disse em voz alta para o apartamento vazio. E mulheres fortes não deixam ninguém, nem os próprios filhos, as tratar desse jeito.
Fechei o álbum e o coloquei na estante ao lado dos livros jurídicos de Lúcio, dos meus livros de enfermagem e da Bíblia que minha mãe havia me dado quando me formei no colégio. Então peguei o casaco e fui para o escritório de Tadeu. Tínhamos papelada para assinar. A contagem regressiva havia começado. Rogério tinha 17 horas dentro do castelo dele e nem sabia que o reino já estava vendido. Na sexta-feira, 13 de junho, eu estava no escritório de Tadeu às 9 da manhã, olhando pela janela enquanto a cidade acordava para mais uma manhã fria de inverno. O meu rosto estava pior hoje. Os hematomas haviam aprofundado para roxo e preto. Um olho estava completamente fechado de inchaço, mas eu me sentia estranhamente calma, focada. Tadeu deslizou uma pilha de papéis pela mesa de mogno. Atrás dele, o horizonte da cidade se estendia, todo aço e vidro e ambição gelada. Este é o compromisso de compra e venda, ele disse, apontando para cada seção. Este transfere o título do Fundo Patrimonial Santos para a empresa de Isaac. Este encerra o contrato de ocupação de Rogério por violação da cláusula de conduta. Assina aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta, uma que Lúcio havia me dado no nosso aniversário de 20 anos. A mão estava firme, enquanto assinava o nome 3 vezes. Dalva Aparecida Santos. Dalva Aparecida Santos. Dalva Aparecida Santos. A cada assinatura, eu estava amputando um membro do próprio corpo. Mas às vezes a amputação é o único jeito de salvar o paciente. A transferência está programada, Tadeu continuou. Assim que o dinheiro chegar na conta em custódia às 10h15, o imóvel passa a ser legalmente de Isaac. Ele já organizou a equipe de segurança. Estarão lá às 11. O celular vibrou. Uma mensagem de Rogério. Mãe, onde você está? A gente precisa conversar sobre ontem à noite. Estava sob pressão. Você sabe como fico. Os caras estão me pressionando. Vamos tomar café. Saudades, saudades. Essas 2 palavras que me haviam controlado por 35 anos. Aquelas 2 palavras que ele havia aprendido a usar como arma antes mesmo de saber amarrar o próprio tênis. Mostrei a mensagem a Tadeu. Não responde, ele aconselhou. Deixa ele achar que você está juntando o dinheiro. Deixa ele ficar no trabalho suando frio, achando que você vai salvá-lo mais uma vez. Não vou responder, eu disse, apagando a mensagem. Vou deixar ele descobrir por conta própria. Às 10h17 da manhã, o computador de Tadeu apitou. Valores recebidos, ele disse quietinho. 750 mil reais. A casa não é mais sua, Dalva. E também não é dele. Assenti. Não me senti triste. Não me senti arrependida. Me senti aliviada. Tem mais uma coisa, Tadeu disse, tirando outro arquivo. Karina fez umas buscas. Você precisa ver isso. Karina Pereira havia sido minha amiga do hospital. Tinha sido policial até levar um tiro em serviço 15 anos atrás. Fui eu que a mantive viva durante a cirurgia. Hoje, ela administrava uma empresa de investigação particular. Ao que parecia, Tadeu havia ligado para ela. Tadeu abriu o arquivo. Dentro havia extratos bancários, registros de transações e fotografias. Reinaldo Braga, Tadeu disse, apontando para a foto de um homem grande com uma cicatriz indo da têmpora até o queixo. É um agiota operando na zona oeste da cidade. Rogério deve a ele 220 mil reais com juros de 15% por semana. Olhei para o número. 220 mil reais. Ele havia me pedido 150 mil reais. Estava planejando apostar o resto, guardar, sei lá. Mas essa não era a pior parte. Tadeu virou para outra página. Karina conseguiu acessar os documentos num tablet que Rogério usava para administrar a Santos Consultoria. O aparelho estava registrado no nome do Fundo Patrimonial Santos, do qual você é administradora. Acesso completamente legal. Dalva, você precisa ver isso. Girou o notebook em minha direção. Na tela havia um documento. Apólice de seguro de vida. Segurada. Dalva Aparecida Santos. Cobertura. 3 milhões de reais. Beneficiário, Rogério Santos. Emitida havia quase 2 anos. Olhei para aquilo. Quase 2 anos atrás. Eu nunca assinei isso, eu sussurrei. Tadeu aproximou a imagem na assinatura no final do documento. Era a minha assinatura. Ou melhor, parecia a minha. Mas eu conseguia ver as diferenças sutis. A forma como o D do nome estava arredondado demais. A forma como o S do sobrenome não conectava do jeito que o meu faz. Ele falsificou, Tadeu disse.
Provavelmente copiou de cheques, documentos médicos, algo que você havia assinado. O prêmio mensal é de R$ 8.000, pago de uma conta chamada Santos Consultoria Ltda. É a empresa de fachada de Rogério. Senti frio. Mais frio do que havia sentido parada na rua no inverno. A taxa de manutenção, eu disse. Os R$ 10.000 por mês que ele pagava ao fundo pela ocupação da casa. Me disse que era o aluguel dele. Ele estava usando o seu próprio dinheiro para apostar na sua morte. Tadeu disse diretamente. Dalva, ele paga essa apólice há quase 2 anos, esperando você morrer. E quando você não morreu rápido o suficiente, ele tentou fazer acontecer. Eu terminei o pensamento por ele. Tadeu tirou mais documentos. Boletins de ocorrência, relatórios de incidentes, uma linha do tempo. Quase 2 anos atrás, você quase foi atropelada numa avenida movimentada perto de casa. Me contou. Disse que o motorista parecia ter mirado em você. Eu me lembrei. Estava atravessando a rua depois da missa. Um carro prata havia acelerado de repente, subido na calçada. Pulei de volta a tempo. O carro havia disparado. Achei que era um motorista bêbado. Imagem da câmera de trânsito. Tadeu me mostrou um vídeo granulado. A placa rastreou até um carro alugado com documentos falsificados, mas a transação foi rastreada até um cartão vinculado a Rogério Santos. O estômago virou. Meses depois, a escada caiu no seu apartamento. Você quebrou o pulso. Me lembrei também. Estava trocando uma lâmpada. A escada havia cedido embaixo de mim. Cai quase 2,5 metros no assoalho. 6 semanas engessada. O laudo dizia que era uma escada com defeito, mas Karina havia pedido a um perito para examinar as fotos. Havia marcas de corte no suporte, deliberadamente enfraquecido, coberto com massa de madeira para esconder. Tadeu puxou o monitoramento de câmeras do meu prédio, granulado, preto e branco. Uma figura entrando no meu apartamento. Isso foi tirado no dia antes da queda. Rogério tinha uma chave. Você havia dado a ele para emergências. Disse ao síndico que estava lá para consertar o ar-condicionado. A figura no vídeo carregava uma caixa de ferramentas. No dezembro anterior, vazamento de gás no seu apartamento. Você ligou para os bombeiros. Me lembrei. Tinha acordado me sentindo tonta, enjoada. O apartamento cheirava diferente. Os bombeiros haviam encontrado um registro de gás solto. Disseram que eu havia tido sorte. Mais 1 hora e eu talvez não acordasse mais. Peritos forenses reexaminaram o registro a pedido de Karina. A conexão havia sido deliberadamente afrouxada com uma chave. As marcas da ferramenta batem com um conjunto encontrado no porta-malas do carro de Rogério. Tadeu colocou os 3 relatórios de incidentes na minha frente como se fossem cartas num baralho. 3 tentativas de homicídio. O meu filho havia tentado me matar 3 vezes. Me encostei na cadeira. O cômodo pareceu girar. Dalva, Tadeu disse com gentileza. Precisamos ligar para a polícia. Isso não é só lesão corporal. São tentativas de homicídio. Múltiplas. Quanto tempo ele vai ficar preso? Eu perguntei. A voz parecia distante, como se viesse de outra pessoa. Com as tentativas de homicídio, a fraude de seguro, os 21 casos de lesão corporal grave contra idoso, Tadeu calculou. Estamos falando de 25 a 40 anos. 25 a 40 anos. Meu filho sairia velho quando saísse, mais velho do que eu era agora. Pensei no menino que havia chorado nos meus braços quando o pai morreu. O menino que tinha tanto medo de trovão que dormia na minha cama até os 9 anos. O menino que havia me feito cartões de Dia das Mães com desenhos de giz de cera e palavras escritas erradas. Aquele menino estava morto. Havia morrido em algum caminho e eu não havia percebido. Estava ocupada demais alimentando o monstro em que ele havia se tornado. Registra as acusações, eu disse. Todas. No sábado, 14 de junho, Dia dos Namorados. Que data adequada. Às 10 horas em ponto, eu estava parada do lado de fora de uma churrascaria num bairro da Zona Oeste. O restaurante era fachada. Todo mundo sabia. Mas Reinaldo Braga era esperto. Tocava um negócio legítimo ao lado do ilegal. O churrasco era bom de verdade. Gente vinha de todo canto da cidade comer a costela dele. Estava com a roupa de ir à missa. Um vestido azul marinho, sapatos confortáveis, minha peruca boa e um casaco comprido que cobria a maior parte dos hematomas. Carregava a bolsa e a Bíblia. 2 homens grandes estavam na porta. Olharam para mim. Uma mulher de 64 anos com o rosto inchado.
e pareceram confusos. Tenho uma reunião com o senhor Reinaldo, eu disse. Um deles falou num rádio. Um momento depois, abriu a porta. O restaurante estava vazio. Não abria antes do meio-dia aos sábados. Reinaldo Braga estava num box nos fundos, um homem enorme num terno caro, mais de 1,90 m, facilmente 120 quilos. A cicatriz que descia pelo rosto estava ainda mais pronunciada pessoalmente. Ele se levantou quando me viu. De verdade se levantou. Aquilo me surpreendeu. Dona Dalva, ele disse. A voz era grave, mais culta do que eu esperava. Agradeço ter vindo. A maioria das pessoas não vem até mim por vontade. Senhor Reinaldo, eu disse, deslizando para o assento na frente dele. Estou aqui para discutir a dívida do meu filho. 220 mil reais de principal, 63 mil reais em juros acumulados, total de 283 mil reais. Vence na segunda-feira às 18 horas. É a prática padrão, ele disse como se estivesse comentando o tempo. Não estou aqui para pagar a dívida dele, eu disse com calma. As sobrancelhas de Reinaldo subiram. Então, por que está aqui, dona Dalva? Coloquei um envelope na mesa. Isso é um cheque administrativo de 50 mil reais. Não como pagamento, como proposta de negócio. Ele abriu, examinou o cheque. Real, emitido pelo Fundo Patrimonial Santos. Estou ouvindo. O senhor é um homem de negócios. Empresta dinheiro para pessoas que conseguem pagar de volta. Meu filho não consegue pagar de volta. Não tem ativos, não tem emprego desde esta manhã e não tem perspectivas. Correr atrás dele é jogar dinheiro bom fora. Então você quer que eu perdoe 233 mil reais? Ele se recostou. Não é assim que esse negócio funciona. Não, eu disse. Quero que o senhor me venda a dívida. 50 mil reais à vista agora. Eu me torno a credora dele, não o senhor. Reinaldo me estudou. Por que eu aceitaria um prejuízo de 75%? Tirei o celular e mostrei a ele a publicação que havia feito às 6 da manhã na minha rede de amigos e familiares. Depois de 42 anos como enfermeira, aprendi que a cura exige responsabilidade. Ontem à noite, meu filho me agrediu em casa, exigindo dinheiro para dívidas de jogo. Não vou mais alimentar o vício dele. Compartilho isso não por compaixão, mas para ajudar outros pais a reconhecer quando o amor vira facilitação. Orem pela cura dele, mas orem primeiro pela responsabilidade dele. Dalva Aparecida Santos. 8.700 compartilhamentos, 15 mil curtidas. A imprensa local havia pegado. Um canal de televisão queria me entrevistar na segunda de manhã. Em 48 horas, eu disse. As autoridades vão saber que a operação de Reinaldo Braga está mirando uma enfermeira aposentada de 64 anos, que é um pilar desta comunidade. Vou contar tudo na televisão, incluindo o agiota ameaçando meu filho. O senhor vai ter atenção que não precisa. A mandíbula de Reinaldo enrijeceu. Está me ameaçando, dona Dalva? Estou oferecendo uma saída limpa. Eu corrigi. O senhor cancela 233 mil reais de uma dívida que nunca vai receber de volta de qualquer forma, mas recebe 50 mil reais em dinheiro e zero atenção da mídia. Ou corre atrás de Rogério, não recebe nada porque ele está falido e tem investigadores vasculhando cada transação que fez nos últimos 5 anos. Ele ficou quieto por um longo momento, então riu. Uma risada genuína que pareceu surpreender até ele mesmo. Dona Dalva, ele disse, em 20 anos nesse ramo, ninguém nunca entrou aqui e negociou assim. Fez um gesto para um homem no canto que eu não havia notado. Prepara os papéis de transferência da dívida. Enquanto esperávamos, Reinaldo se inclinou. Posso fazer uma pergunta? Por que comprar a dívida dele se não vai perdoar? Porque vou entrar com uma ação civil, eu disse. Ele me deve 50 mil reais mais os 150 mil que tentou me extorquir. Mais danos. 200 mil reais no total. Provavelmente nunca vai pagar, mas vai passar o resto da vida sabendo que a mãe é dona da dívida dele, que quando tentou me dominar, eu o comprei. Reinaldo assentiu devagar. Minha mãe era assim, firme, justa. Me chamava a atenção e depois me dava jantar. Assinou os papéis que o advogado trouxe. Pelo que vale, dona Dalva, tenho respeito pelo que está fazendo. Tem gente que precisa tocar o fundo do poço antes de conseguir subir. Senhor Reinaldo, eu disse enquanto me levantava. Um homem com a sua habilidade de negócios se sairia muito bem em empreendimentos legais. Já pensou nisso alguma vez? Ele sorriu. Vou levar isso em consideração. Saí com um acordo de transferência de dívida na bolsa e um problema a menos para me preocupar.
Agora as dívidas de Rogério não iam resultar na morte dele, só iam assombrá-lo para sempre. Ainda naquele sábado, às 4h45 da tarde, eu estava sentada no meu carro, 3 casas abaixo do imóvel, motor desligado, observando. O carro de Rogério entrou na garagem. Logo atrás veio o carro de Camila. Eles haviam ficado fora o dia todo. Spa, compras, almoço. Eu sabia porque estava rastreando a localização de Camila pelo aplicativo de localização que ela havia ativado para mim 3 anos atrás, numa viagem em família, e nunca removeu. Tinham cobrado tudo nos cartões que eu pagava, cartões cancelados às 11 da manhã. As transações deles haviam começado a recusar por volta das 2 da tarde. Imaginei o constrangimento, a confusão, mas eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. Observei os dois saírem dos carros. Rogério parecia cansado, estressado. Camila estava no celular. Foram caminhando em direção à casa. E então pararam. Os holofotes de segurança que eu havia mandado instalar por R$3.000 iluminaram a cena com uma clareza crua. A casa parecia uma fortaleza. As belas janelas estavam cobertas com compensado preto parafusado diretamente no tijolo. A porta da frente, a porta de madeira maciça com painéis de vidro que havia custado R$18.000, estava escondida atrás de uma pesada porta de aço sem maçaneta, sem buraco de fechadura, só uma superfície metálica lisa. Que porra é essa? A voz de Rogério cortou o ar frio. Ele correu para os degraus, tentou colocar a chave num cadeado que não existia mais. Puxou a porta de aço. Não cedeu. "Abre isso!" ele gritou, batendo no metal. "Mãe, quem quer que esteja aí dentro!" Camila correu atrás dele. "O que está acontecendo? Por que a nossa casa está assim?" Um SUV preto parou na calçada. A equipe de segurança de Isaac. 2 homens saíram, ex-policiais, os dois com mais de 1,80 m, os dois parecendo capazes de mover montanhas. "Senhor", um deles disse, a voz calma mas firme, "precisa se afastar do imóvel. Essa é minha casa." Rogério girou. "Moro aqui." O segurança tirou um tablet, mostrou um documento. "Este imóvel é propriedade da empresa de Isaac Costa desde as 10h15 desta manhã. O senhor está invadindo. Não tem nenhum direito legal de estar aqui." "Propriedade?" A voz de Camila ficou aguda. "O que quer dizer com propriedade? A mãe do meu marido é dona desta casa." "Correção", o segundo segurança disse. "Este imóvel era de propriedade de um fundo patrimonial. Foi vendido legalmente hoje cedo. O novo proprietário tomou posse. Tudo deixado dentro do imóvel após a transferência é considerado abandonado." "Abandonado?" Camila parecia ter levado um tapa. "As minhas roupas, as minhas joias, as minhas... num depósito fora da cidade." O primeiro segurança disse. "Procedimento padrão." Observei o rosto de Rogério enquanto a realidade o atingia. A cor saiu da pele dele. Olhou ao redor freneticamente, como se tentasse encontrar uma saída de um pesadelo. E então me viu. Viu eu sentada no banco do motorista, 3 casas abaixo, observando. Ele disparou, escorregando no piso molhado, tropeçando, correndo pelo meio da rua em minha direção. "Mãe!" ele gritou. "Mãe, para isso! O que você fez?" Abaixei o vidro 2 centímetros, só o suficiente para ouvir claramente. Só o suficiente para o ar frio acertar o rosto dele. "Vendi a casa, Rogério." "O quê?" Ele bateu as mãos no carro. "Você não pode vender minha casa." "Nunca foi a sua casa", eu disse com calma. "Era a minha, e eu a vendi. Os novos donos são bastante eficientes, não é?" "Você é louca." Saliva voou da boca. "Onde a gente vai morar? Onde eu vou?" Olhei para ele. Olhei para os hematomas no meu rosto no espelho retrovisor. Olhei para o meu filho, que 24 horas atrás havia me batido 21 vezes. "Não sei", eu disse, "mas os albergues enchem rápido nesse tempo. É melhor começar a ligar." Subi o vidro. Ele bateu no vidro. Gritou. Chorou. Coloquei o carro no ponto e me afastei devagar, deixando ele parado no meio da rua, assistindo a vida dele ser removida num caminhão de segurança. No espelho retrovisor, vi Camila entrar no carro dela. Ela não esperou por Rogério. Simplesmente foi embora. Os ratos estavam abandonando o navio e o navio estava afundando rápido. Na segunda-feira, 17 de junho, às 2 da tarde, eu estava na Delegacia de Proteção ao Idoso, diante da delegada Ângela Rocha.
Ela estava na faixa dos 40 anos, com olhos gentis que já haviam visto demais. Na mesa entre nós, havia um tablet reproduzindo o vídeo. O vídeo que Camila havia gravado e postado de forma imprudente no Instagram. O vídeo que 17 dos seguidores dela haviam salvado antes de ela deletar. O vídeo que Karina havia obtido em 6 horas. 21 bofetadas em alta definição. Ângela pausou o vídeo na bofetada de número 15. Olhou para mim, depois para os hematomas ainda visíveis no meu rosto. Dona Dalva, ela disse quieto, estou nesse trabalho há 12 anos. Vi muita violência familiar, mas nunca vi algo tão sistemático assim. Ele contou. Contou enquanto batia em você. Ele gosta de números, eu disse. Sempre gostou. Pelo Estatuto do Idoso e pelo Código Penal, cada golpe é uma contagem separada de lesão corporal grave. A promotora quer processar todas as 21 acusações separadamente, mais as tentativas de homicídio que Karina documentou, mais fraude de seguro, mais falsificação de documentos. Ela pausou. Estamos falando de 25 a 40 anos, se condenado em tudo. Pensei nisso. 25 a 40 anos. Rogério estaria com 60 a 75 anos quando saísse. A minha idade ou mais velho. Dona Dalva. Ângela se inclinou. Você quer registrar a queixa? Porque uma vez que iniciamos esse processo, não podemos parar. Ele vai para a prisão. Pensei em Lúcio, no que ele diria. Pensei na minha mãe, que me havia criado para oferecer a outra face. Pensei nos sermões do pastor Cardoso sobre perdão. Então pensei na escada, no carro, no vazamento de gás. Meu filho havia tentado me matar 3 vezes, e quando isso não funcionou, tentou me submeter na força. Quero registrar a queixa, eu disse. Todas. Ângela assentiu. Pegou o telefone. Vou iniciar o mandado. Vamos buscá-lo amanhã cedo. Delegada, eu disse. Mais uma coisa. Quando for prendê-lo, seja gentil. Ele ainda é o meu filho. Ela me olhou por um longo momento. Dona Dalva, a senhora é uma mulher melhor do que a maioria. Não, eu disse, levantando para ir embora. Sou só uma mãe que ama o filho de um jeito suficiente para deixá-lo enfrentar as consequências das ações dele. Às vezes, esse é o amor mais difícil que existe. Saí da delegacia para o frio da tarde. Amanhã, Rogério seria preso. Amanhã, o peso total da lei cairia sobre ele. Amanhã, ele descobriria que você não compra a saída de tudo. E definitivamente não bate na própria mãe 21 vezes esperando que ela vá te salvar. Na terça-feira, 18 de junho, às 9 da manhã, o Fórum Criminal era um monumento brutalista à justiça. Todo concreto e ângulos rígidos, construído numa época em que o otimismo sobre reabilitação ainda era moda. Agora era só uma central de processamento de sonhos e famílias destroçados. Sentei na última fila da sala de audiência, observando enquanto traziam meu filho. Rogério Santos, réu, entrou pela porta lateral com um uniforme laranja. Os pulsos estavam algemados a uma corrente na cintura. Os tornozelos amarrados, forçando-o a dar passos curtos e arrastados. Parecia que não havia dormido. O cabelo, geralmente perfeitamente penteado, estava em tufos. Os olhos, vermelhos. Havia envelhecido 10 anos em 4 dias. A juíza Patrícia Moura entrou. Uma mulher negra de 58 anos, cabelo prateado preso num coque apertado e óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Era conhecida nos círculos jurídicos da cidade como rigorosa, mas justa. Não tolerava bobagem, mas ouvia. Todos em pé, o oficial anunciou. O Ministério Público versus Rogério Marcos Santos. A juíza leu da pauta. Senhor Santos, o senhor é representado pela Defensoria Pública. Um jovem num terno mal ajustado se levantou ao lado de Rogério. Não devia ter mais de 28 anos. Já parecia exausto e o julgamento nem havia começado. Sim, Sua Excelência, Matheus Lima pela defesa. E o Estado é representado pela promotora Fernanda Souza. Uma mulher na faixa dos 40 anos se levantou. Terno certeiro, olhar ainda mais afiado. Fernanda havia processado casos de violência contra idosos há 15 anos. Não perdia com frequência. Sim, Sua Excelência. A juíza Moura olhou para os documentos de acusação. As sobrancelhas subiram. Senhor Santos, o senhor responde por 21 acusações de lesão corporal grave contra pessoa acima de 60 anos de idade, 3 acusações de tentativa de homicídio, 1 acusação de fraude de seguro,
uma de falsificação de documentos, uma de tentativa de extorsão. Ela ergueu o olhar sobre os óculos. Como o senhor se declara? Mateus sussurrou freneticamente no ouvido de Rogério. Dava para imaginar o que estava dizendo. Declare-se inocente. Vamos negociar. Vai ter acordo. Não admita nada. Mas Rogério não estava olhando para o advogado. Estava olhando para a sala de audiência, para mim. E ao meu lado, segurando a minha mão, estava a filha dele, a minha neta, Júlia. Ela tinha 10 anos, bonita, esperta, inocente. Usava o vestido de domingo, o roxo com flores brancas que eu havia comprado para ela na Páscoa do ano anterior. O cabelo em 2 tranças com laços. No caminho, ela havia me perguntado: Vovó, por que o papai está algemado? Eu disse: porque ele fez algo muito errado, meu bem. E quando a gente faz errado, precisa enfrentar as consequências. Agora, Júlia olhava para o pai com olhos grandes e confusos. Não com raiva, não com ódio, só com tristeza. O rosto de Rogério desmoronou. Culpado, ele disse. A sala reagiu. Mateus agarrou o braço dele. Senhor Santos, aconselho fortemente que o senhor reconsidere. Culpado, Rogério disse mais alto. Me declaro culpado de tudo? Tudo. A juíza se inclinou. Senhor Santos, o senhor entende que ao se declarar culpado está abrindo mão do direito a julgamento? Está aceitando uma pena potencial de 25 a 40 anos. O senhor entende isso? Sim, Sua Excelência. Por que está fazendo isso? O senhor tem o direito de se defender. Rogério olhou para Júlia de novo. Quando falou, a voz estava partida. Porque a minha filha está assistindo, Sua Excelência. E eu quero que ela veja que quando você faz algo errado, de verdade errado, você não inventa desculpa. Não bota a culpa nos outros. Não foge. Você assume. Você enfrenta. Você aceita as consequências. Ele virou para me olhar. Bati na minha mãe 21 vezes. Tentei matá-la 3 vezes antes disso. Falsifiquei documentos. Roubei dela. Passei 35 anos tratando ela como caixa eletrônico em vez de ser humano. Mereço qualquer punição que me derem. A sala ficou em silêncio. A juíza Moura o estudou por um longo momento. Senhor Santos, vou ordenar uma avaliação psicológica antes da sentença. Vamos garantir que o senhor está em condições de tomar essa decisão. A audiência de sentença está marcada para daqui a 2 semanas. Mantido preso preventivamente. O oficial o levou embora. Enquanto arrastava os passos pelo corredor, Rogério parou. Mãe, ele sussurrou. Desculpa. Desculpa demais. Não respondi. Só apertei a mão de Júlia com mais força. 2 semanas depois, a audiência de sentença estava lotada. Membros da minha comunidade, antigos pacientes, líderes comunitários, a imprensa. A promotora Fernanda apresentou o caso. Fotos dos meus ferimentos, prontuários médicos, os documentos falsificados, as evidências periciais das tentativas de homicídio. Pediu a pena máxima, 40 anos. Então, chegou a hora das declarações das vítimas. Fui até o púlpito na frente da sala. Usava o mesmo vestido azul marinho da noite da agressão, lavado agora, mas ainda era possível ver a mancha leve de sangue no colarinho se olhasse de perto. Sua Excelência, membros do tribunal, eu comecei. A voz estava firme. Me chamo Dalva Aparecida Santos. Tenho 64 anos. Passei 42 anos como enfermeira num hospital público desta cidade. Sou mãe, avó e sobrevivente. Parei, olhando para as anotações que havia escrito. Por 35 anos, amei meu filho. Me sacrifiquei por ele. Trabalhei em dobro para que ele pudesse fazer a universidade sem empréstimo. Comprei uma casa para ele. Apoiei os sonhos dele. Acreditei que se eu o amasse o suficiente, se eu lhe desse o suficiente, ele se tornaria o homem que eu sabia que ele podia ser. Ergui o olhar para Rogério, sentado na mesa da defesa com a cabeça baixa. Mas eu estava errada. Não estava ajudando ele. Estava o alimentando. Estava ensinando que amor significa nunca enfrentar consequências. Estava ensinando que o dinheiro da mãe resolvia qualquer problema. Estava o destruindo com a minha generosidade. A voz ficou mais firme. Meu filho me machucou. Me machucou fisicamente, 21 vezes, para ser exata. Mas pior do que isso, ele tentou me matar. Não 1, 3 vezes. Quando penso em subir naquela escada sem saber que havia sido sabotada. Quando penso no vazamento de gás, acordando tonta e enjoada. Quando penso no carro subindo na calçada, precisei parar
respirar fundo. Fico com raiva, fico triste, e às vezes, tarde da noite, pergunto a mim mesma: o que eu fiz de errado? Onde falhei com ele? Olhei para a juíza. Mas então me lembro que não falhei por amá-lo de menos, falhei por amá-lo demais, por protegê-lo de toda consequência, por ensinar que a mãe sempre ia salvá-lo. Virei para encarar Rogério diretamente. Filho, eu te perdoo. Te perdoo pelas bofetadas. Te perdoo pelas tentativas de me matar. Te perdoo pelas mentiras, o roubo e a traição. Mas perdão não significa liberdade das consequências. Perdão significa que estou soltando a minha raiva para que eu possa me curar. Você precisa se curar também. E essa cura começa com responsabilidade. Virei de volta para a juíza. Sua Excelência, não estou aqui pedindo clemência. Estou pedindo justiça. Meu filho precisa enfrentar o peso total do que fez. Não porque eu odeio, mas porque eu amo de um jeito suficiente para parar de salvá-lo de si mesmo. Voltei ao meu lugar. A sala estava em silêncio, exceto pelo som de alguém chorando. Era Rogério. A juíza Moura falou: Senhor Santos, sou juíza há 18 anos. Vi milhares de casos de violência familiar, mas raramente vejo essa combinação. Agressão brutal, tentativa de homicídio, exploração financeira da própria mãe. A crueldade é alarmante. Ela pausou. No entanto, também raramente vejo um réu assumir total responsabilidade sem desculpas. Sem culpar a vítima, sem minimizar. Apenas reconhecimento honesto do crime. Ela olhou para as diretrizes de sentença. As tentativas de homicídio, por não terem sido consumadas e considerando sua declaração de culpa e aceitação de responsabilidade, condeno a 10 anos por cada acusação de forma concorrente, ou seja, 10 anos. As acusações de lesão corporal grave, 21 acusações separadas. Normalmente, dada a natureza sistemática da agressão, essas correriam de forma consecutiva, somando mais de 100 anos. No entanto, dada a ausência de histórico criminal e o arrependimento genuíno, vou fazê-las correr de forma concorrente com a sentença de tentativa de homicídio. As acusações de fraude e falsificação acrescentam 5 anos de forma consecutiva. Ela olhou para Rogério. Sentença total, 15 anos. O senhor será elegível para livramento condicional após cumprir 10 anos, condicionado à conclusão de tratamento para dependência química, gerenciamento de raiva e manutenção de comportamento exemplar. O martelo desceu com um som de trovão. 15 anos. Rogério virou para me olhar uma última vez. Os lábios formaram 2 palavras. Obrigado. Assenti. Então o levaram embora. 5 anos depois, Júlia Santos, agora com 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, estava no banco do passageiro do meu carro, enquanto íamos para o presídio para a visita mensal do 3º sábado. Chuva ou sol, calor de verão ou frio de inverno. Vovó, Júlia perguntou enquanto passávamos por uma saída na rodovia. Você acha que o papai mudou de verdade? Pensei nas cartas. Rogério havia escrito toda semana por 5 anos. 160 cartas. No começo, eu não as havia aberto. Deixei-se acumular na mesa da cozinha, ainda lacradas, como evidência que eu não estava pronta para examinar. Mas por volta do 6º mês, abri uma. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero que me responda. Só preciso que saiba que estou fazendo o trabalho. Estou no programa de recuperação. Estou em terapia. Estou aprendendo por que fiz o que fiz. E mãe, não foi por sua causa. Nunca foi por sua causa. Foi por mim. Meu senso de posse, meu adoecimento, minha crença de que o mundo me devia algo. Desculpa. Sinto muito demais. Seu filho, Rogério. As cartas continuaram. Ele me falou sobre dar aulas de preparação para o Enem para outros internos, sobre trabalhar voluntariamente na biblioteca do presídio, sobre criar um programa chamado Responsabilidade em Primeiro Lugar, onde conversava com outros homens sobre violência familiar e dependência. Nunca pediu dinheiro. Nunca pediu favores, só escrevia. Acho que ele está tentando, meu bem, disse a Júlia. E tentar é tudo que a gente pode pedir. Chegamos ao presídio às 2 da tarde. A sala de visitas cheirava a desinfetante industrial e decepção. Mesas de metal parafusadas no chão, cadeiras de plástico, máquinas de lanches com preços absurdos. Rogério entrou pela porta reforçada. Tinha 40 anos agora. Cabelo grisalho nas têmporas, mais magro do que antes. Mas os olhos eram diferentes, mais claros. O desespero havia sumido. Mãe, Ju,
sentou-se na frente de nós. Não tentou nos abraçar. Havia aprendido esse limite anos atrás. Júlia fez a maior parte da conversa. Contou sobre ter entrado na lista de honra, sobre o time de futsal ganhando o campeonato municipal, sobre querer ser enfermeira como eu, talvez fazer a mesma universidade que ele. Rogério ouviu. De verdade ouviu. Fez perguntas. A encorajou. Não fez de si mesmo o centro. Por fim, Júlia pediu licença para pegar um lanche na máquina. Rogério se inclinou. Mãe, preciso te falar uma coisa. Tenho trabalhado com a direção de educação do presídio. A gente criou um programa, Responsabilidade em Primeiro Lugar, ensinando internos sobre violência contra idosos, dependência química, violência familiar. Tirou alguns papéis, documentos aprovados pelo presídio que ele podia mostrar a visitantes. O currículo era detalhado, bem pensado, citava pesquisas, estatísticas, estudos de caso reais. Conto a minha história toda semana, mãe. Não escondo nada. Falo sobre as 21 bofetadas, sobre as tentativas de te matar pelo seguro, sobre o senso de posse, a dependência, as mentiras. Mostro o caminho que percorri que me trouxe até aqui. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E sabe o que falo para eles no final? Falo que o maior presente que a minha mãe me deu não foi dinheiro, nem uma casa, nem oportunidades, foi responsabilidade. Ela me amou o suficiente para me deixar cair. Me amou o suficiente para me deixar enfrentar as consequências. Salvou a minha vida se recusando a me salvar. Senti os próprios olhos ficarem úmidos. Por que está fazendo isso, Rogério? Porque se eu puder impedir uma pessoa de fazer o que fiz, se puder fazer um homem perceber que está destruindo a família antes que seja tarde demais, talvez toda essa dor não tenha sido para nada. Talvez eu consiga pegar a pior coisa que já fiz e transformar em algo que ajude pessoas. E deslizou os papéis pela mesa. O programa está funcionando, mãe. 62 homens passaram por ele. 17 foram soltos. Nenhum reincidiu. Nenhum voltou a maltratar a família. Estão trabalhando, estão sóbrios, estão presentes. E todos dizem a mesma coisa. Não quero terminar como Rogério Santos. Olhei para os papéis. Depoimentos dos participantes, estatísticas sobre reincidência, cartas de familiares agradecendo. Tenho orgulho de você, filho, eu disse. E quis dizer. Então peguei na bolsa e tirei um envelope. Rogério, tem algo que preciso te dizer. Seu pai, Lúcio, criou um fundo antes de morrer. Era para você. 500 mil reais. Os olhos de Rogério foram longe. Mãe, eu nunca soube, porque eu nunca te contei. Lúcio me fez administradora. Ele colocou condições. Você só poderia acessar se demonstrasse 5 anos de sobriedade e crescimento pessoal e responsabilidade significativos. Deslizei o envelope pela mesa. Você está sóbrio há 5 anos. Fez o trabalho. Mudou. O fundo é legalmente seu agora. O presídio vai te entregar esses documentos. Quando sair daqui, em mais 5 anos, vai ter 500 mil reais esperando. Rogério encarou os papéis. As mãos tremeram. Mãe, eu não mereço. Isso não é sobre merecer. Eu o interrompi. É sobre a fé do seu pai em quem você poderia se tornar. Ele acreditava que você chegaria aqui algum dia. Só levou mais tempo do que ninguém esperava. Rogério desabou. Não as lágrimas manipuladoras de anos atrás. Lágrimas de verdade. O tipo que vem da mistura de luto e gratidão. Mãe, quero transferir para o Fundo Universitário de Júlia. Ela não deve pagar pelos meus erros. Sorri. Seu pai estaria muito orgulhoso dessa decisão, filho. Júlia voltou com 3 saquinhos de chips e 3 refrigerantes. Ficamos sentados ali, avó, pai, filha, e conversamos. Só conversamos como uma família normal. Não era perfeito, não estava curado, mas era honesto. E honesto era um começo. 10 anos depois, a sala do conselho penitenciário era menor do que eu esperava. Só uma mesa comprida com 5 membros atrás e uma cadeira única diante deles onde Rogério estava sentado. Tinha 45 anos agora. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos. Parecia como Lúcio havia aparecido nessa idade. Digno, cansado, mais sábio. Eu estava na pequena galeria ao lado de Júlia, agora com 20 anos, cursando enfermagem numa universidade federal. A presidenta do conselho, Margarete, consultou o processo de Rogério. Senhor Santos, o senhor cumpriu 10 anos de uma sentença de 15 anos.
É elegível para livramento condicional. Tem um histórico exemplar, sem ocorrências disciplinares, concluiu todos os programas exigidos, recebeu elogios pelo trabalho, com o programa Responsabilidade em primeiro lugar. Ela ergueu o olhar. Por que deveríamos recomendar sua liberação? Rogério se levantou. Não deveriam, senhora. Os membros do conselho trocaram olhares. Desculpe. Devo cumprir cada dia da minha sentença de 15 anos. Não mereço livramento condicional. Bati na minha mãe de 64 anos 21 vezes. Tentei matá-la 3 vezes antes disso. Falsifiquei documentos para apostar na morte dela. Mereço estar aqui. Então por que estamos tendo essa audiência? Outro membro perguntou. Porque minha mãe pediu que vocês considerassem. Não porque mereço, mas porque ela acredita em segundas chances. E porque em 10 anos tentei ganhar pelo menos uma fração da graça que ela me mostrou. Margarete acenou para mim. Dona Dalva, gostaria de se dirigir ao conselho? Me levantei. A artrite estava pior agora. Precisava de uma bengala para chegar até a frente. Sou Dalva Aparecida Santos. Tenho 74 anos. 10 anos atrás, meu filho tentou me matar para receber o seguro. Hoje, estou pedindo que o liberem. Tirei um folder. Estas são cartas dos 62 homens que passaram pelo programa Responsabilidade em primeiro lugar dele. Estas são estatísticas mostrando 0 reincidência entre os formandos do programa. Estes são depoimentos de famílias que se reunificaram porque seus pais, filhos e irmãos aprenderam com os erros do meu filho. Passei o folder para o conselho. Meu filho pegou a pior coisa que já fez, bater na própria mãe, e transformou em um programa que está salvando famílias. Ele pode fazer mais bem fora dessas paredes do que dentro delas. Margarete perguntou. Se o liberarmos, Dona Dalva, a senhora o acolherá de volta à sua vida? Parei. Essa era a pergunta que eu havia temido. Na minha casa, essa ponte queimou e não pode ser reconstruída. Mas na minha vida, sim, com limites, com condições, com o entendimento de que confiança se constrói gota a gota, não se dá de uma vez só. Virei para olhar para Rogério. Se for liberado, vai morar numa casa de apoio. Vai trabalhar em qualquer emprego. Não me importa qual. Vai comparecer a reuniões todo dia. Vai pagar a indenização, 200 mil reais, o que no salário mínimo vai levar décadas. Vai ver Júlia 2 vezes por mês, supervisionado por mim. Me aproximei mais. E filho, se algum dia, em qualquer momento, você levantar a mão contra qualquer pessoa, eu mesma te trago de volta para cá. Está claro? Sim, mãe. O conselho deliberou por 20 minutos. Quando voltaram, Margarete falou. Senhor Santos, o conselho votou por unanimidade pelo parecer favorável ao livramento condicional. A decisão final cabe ao juiz de execuções penais, mas historicamente ele acompanha o conselho nesses casos. Em 30 dias, se o juiz confirmar, você estará livre, condicionado a moradia e emprego aprovados. Seu agente de monitoramento vai acompanhá-lo por 5 anos. Qualquer violação te devolve para cumprir o restante da sentença. O martelo desceu. Rogério virou para mim. Desta vez, abri os braços. Ele foi até mim devagar, com cuidado, como se não tivesse certeza se era permitido. E eu abracei meu filho pela primeira vez em 10 anos. Obrigado, mãe. Ele sussurrou. Não me agradeça ainda, eu disse. A parte difícil está só começando. 2 anos depois, a festa dos meus 76 anos era pequena, mas perfeita. O apartamento estava cheio das pessoas que eu amava. Júlia, agora com 22 anos, se formando na faculdade de enfermagem em 2 meses. Tadeu Moreira, agora com 79 anos, aposentado mas ainda afiado como sempre. Karina Pereira, tocando uma das empresas de consultoria em segurança de maior sucesso da cidade. Pastor Cardoso, 84 anos, ainda pregando todo domingo na sua igreja. Isaac Costa, que havia doado dinheiro para construir um centro comunitário chamado Centro Dalva Santos de Proteção ao Idoso. E na minha cozinha, com um avental escrito Melhor Pai do Mundo, presente de Júlia, fazendo o frango com quiabo da receita da minha avó, Rogério. Ele morava num apartamento simples no bairro. Trabalhava como conselheiro numa casa de apoio, ganhando 42 mil reais por ano. Andava de ônibus para todo lado. Pagava 200 reais por mês da indenização. No ritmo atual, levaria décadas para quitar tudo. Mas estava sóbrio, estava humilde, estava presente. Era o meu filho de novo.
A campainha tocou. Rogério enxugou as mãos num pano de prato. Eu atendo. Abriu a porta para encontrar um jovem parado lá, talvez com 25 anos, nervoso, segurando flores. A dona Dalva está? O jovem perguntou. Sou Eduardo Costa. Passei pelo programa Responsabilidade em primeiro lugar no presídio. O senhor Rogério falou que se eu precisasse de ajuda para manter a sobriedade, podia procurar a mãe dele. Disse que ela era... Parou. Disse que ela era a mulher mais forte que ele já conheceu. Rogério sorriu. Entra, Eduardo. Sempre tem espaço na mesa da mamãe. Mais tarde naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora, depois que a louça foi lavada e as sobras guardadas, Rogério me acompanhou até a porta. Mãe, ele disse, obrigado, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Toquei o rosto dele, o mesmo gesto que eu usava quando ele era menino e tinha pesadelo. Filho, eu nunca desisti de você. Desisti de te alimentar. Tem diferença. Te amo, mãe. Te amo também, filho. Sorri. Te vejo no próximo domingo para o jantar. Não se atrasa. Não, mãe. Não vou. Ele desceu a escada e saiu para a noite. Livre, responsável, vivo. Fiquei na janela e o observei desaparecer na esquina. Então, olhei para o álbum de fotos na estante. O mesmo que eu havia dado para ele 12 anos atrás. O que ele havia jogado no lixo. Rogério havia recuperado, limpado, restaurado, me devolvido no Natal passado. Dentro havia uma nova foto. Eu, Rogério e Júlia na audiência do Conselho Penitenciário. A gente parecia cansado, a gente parecia quebrado, mas a gente parecia uma família. Abri a Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem poupa a correção odeia o seu filho, mas quem o ama cuida de discipliná-lo. Havia passado 35 anos poupando a correção. Havia passado os 12 anos seguintes aprendendo que, às vezes, o amor mais profundo exige as escolhas mais difíceis. Me sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila. O apartamento estava quieto agora, tranquilo. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona Dalva, aqui é o Diego. Obrigado por me deixar aparecer na festa. Estou sóbrio há 8 meses. O programa do seu filho salvou a minha vida. Só queria que a senhora soubesse. Sorri e respondi. Diego, continua aparecendo nos jantares de domingo. Minha porta está sempre aberta para quem está fazendo o trabalho. Dalva. Pousei o celular e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Os móveis eram velhos. O tapete estava gasto. Os eletrodomésticos precisavam de troca. Mas era meu. Comprado e pago com dinheiro que eu havia ganho. Cheio de pessoas que eu havia escolhido. Protegido por limites que eu havia imposto. Pensei na casa na rua arborizada. A mansão que eu havia comprado por R$ 1.200.000 e vendido por R$ 750.000. O prejuízo de R$ 450.000 que todo mundo havia achado que foi um erro. Mas não foi um prejuízo, foi o preço da dignidade. E dignidade, eu havia aprendido, valia cada centavo. Fui ao quarto e peguei um diário, um novo hábito que havia adquirido na terapia. Sim, mesmo mulheres de 76 anos precisam de terapia às vezes. Escrevi. Hoje completei 76 anos. Passei o dia cercada de pessoas que amo e que me amam de volta. Não pelo que posso dar, mas por quem sou. Aprendi algo nesses 12 anos. Aprendi que aos 64, aos 74, aos 76, em qualquer idade, você pode escolher dignidade em vez de facilitar. Pode escolher limites em vez de dar sem fim. Pode escolher a si mesma. Aprendi que às vezes as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que mais amamos. E que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Aprendi que responsabilidade não é crueldade. Consequências não são punição. Justiça não é vingança. Aprendi que você pode amar alguém e ainda se proteger dele. Pode perdoar alguém e ainda impor limites. Pode torcer pela redenção de alguém sem se sacrificar para fazê-la acontecer. A maior vitória não foi a casa que vendi, nem a justiça que recebi, nem mesmo a transformação do meu filho. A maior vitória foi aprender que Dalva Aparecida Santos, filha de trabalhadores do sertão, viúva, enfermeira aposentada, sobrevivente, merece respeito, até do próprio filho, especialmente do próprio filho. 12 anos atrás, meu filho me bateu 21 vezes e me disse para morrer.
Hoje, ele fez frango com quiabo na minha cozinha e me disse que me ama. As duas coisas são verdade. Os dois homens são ele. A diferença é que eu não sou mais responsável por escolher qual dos dois aparece. Esse é o trabalho dele agora, não o meu. Sou livre. Fechei o diário e apaguei a luz. Deitei na mesma cama que havia compartilhado com Lúcio por 23 anos. A mesma cama onde havia chorado até dormir depois que ele partiu. A mesma cama onde havia planejado a destruição e a redenção do meu filho em igual medida. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 35 anos, dormi sem preocupação, porque finalmente havia aprendido a verdade que levei 64 anos para entender. Amor sem limites não é amor, é facilitação. E o maior presente de uma mãe não é o sacrifício. É ensinar aos filhos que as ações têm consequências, mesmo quando isso custa tudo, especialmente quando custa tudo. Esse é o preço da dignidade. E quem aprende isso, mesmo com 64 anos, mesmo no meio da dor, nunca mais dorme com medo. Agora me fale nos comentários. Você teria feito o mesmo que Dalva? Ou teria assinado o cheque? Não tem resposta certa, mas a conversa vale. Deixe um like e compartilhe. Essa história merece chegar longe. Um grande abraço e até a próxima.